Olá, pessoal, estamos aqui de volta com o programa Bem Viver, Corpo e Mente. E hoje temos o prazer de trazer para aqui para vocês duas convidadas muito especiais. São duas pessoas muito queridas minhas e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito também. Pessoas que têm me ajudado nessa caminhada de bem viver, de qualidade de vida. No último programa eu fui entrevistada pelo Glacier e ele perguntou quem era a Margarete. A Margarete é uma pessoa que está sempre em busca do seu melhor, da sua melhor versão. E eu estou aqui trazendo o pessoal para que vocês possam também conhecer e buscar coisas boas para vocês. E eu tenho essa experiência, nós vamos falar hoje sobre Pilates, né? Eu estou trazendo aqui as minhas duas professoras da Escola Mergulhão e eu quero que vocês comunguem comigo, né? Essa ideia do bem viver, de qualidade de vida, de estilo de vida saudável. Então, primeiramente, eu quero apresentar a Adelina, né? Que é a professora, uma das minhas professoras. A Adelina vai se apresentar e vai dar as suas primeiras palavras para nós hoje. Claro. Então, olá, pessoal. Eu quero dizer que eu estou muito contente com esse convite que a Margarete me fez, minha aluna querida, minha aluna e aluna também da professora Letícia, que está aqui também conosco. Quero agradecer imensamente, é um grande prazer, Marga, estar aqui contigo. Então, eu sou professora de Pilates na Mergulhão e também sou sócia proprietária da Mergulhão. E a minha formação é como profissional de educação física. Além disso, também sou psicomotricista, trabalhei muitos anos com criança e, na verdade, eu fiz uma grande ponte entre a psicomotricidade e o Pilates, que, quem sabe, depois, se a gente tiver oportunidade, a gente pode falar sobre isso. E a Letícia, então, à minha esquerda aqui, né, que é a minha professora também, eu tenho duas professoras de Pilates e eu gostaria que tu nos desse algumas palavras iniciais, Letícia. Então, eu também te agradeço pela oportunidade de estar aqui. Para mim também é um prazer poder falar sobre Pilates, que é uma coisa que tu sabe que a gente gosta bastante, né? Durante as aulas, a Marga percebe isso. Eu também sou profissional de educação física. Eu já trabalho com o Pilates há 8 anos e sempre me dediquei nessa área mesmo. Comecei com o Pilates e até hoje faço cursos, estudo bastante para tentar buscar cada vez um Pilates melhor para os nossos alunos. E a dança também, né, Letícia? A Letícia se dedica à dança numa academia, né, aqui de Farroupilha também, e que o Pilates também vem contribuir para que tu tenha uma boa desenvoltura, um bom condicionamento físico para poder dançar também. Com certeza, é um aliado bem forte da dança, né? Para manter o corpo mais condicionado, evitar lesões, né? Muito importante. Exato. Então, nós estamos aqui hoje para poder trazer essas informações para vocês, para a gente conseguir cada vez mais estar aqui vivendo, envelhecendo com qualidade de vida. Mas Pilates não é só para velho, né, Adelina? Não é só para velho. Não é só para velho. Inclusive, a gente pode até questionar esse conceito, que é ser velho. E nós temos uma boa história para conversar. Exato. Mas, de qualquer maneira, o Pilates é para todas as pessoas. Desde quando o Pilates criou este método, ele criou para que todas as pessoas pudessem realizar e em todas as idades. Então, o que a gente pode dizer é que quanto antes a gente começar a fazer, melhor. E é para toda a vida. Não existe um tempo em que eu possa fazer Pilates e dizer, bom, agora estou formada em Pilates, está feito, eu tenho uma reserva de saúde, de condicionamento físico já realizado, então eu não preciso mais fazer. Não é assim que acontece. O exercício físico, ele tem que ser realizado com um determinado continuidade e é para toda a vida. E frequência também, né? E frequência. No mínimo umas 2 vezes por semana, né? O ideal, né? O ideal é que a gente possa manter o mínimo de 2 a 3 vezes por semana para que a gente se mantenha ativo.
Muitas vezes se pode aliar a prática do Pilates com outros tipos de atividade, de atividades, né? De exercício físico ou atividade de caminhada, né? Exato. Tentar usar um pouco menos o carro, buscar usar mais o corpo mesmo para algumas tarefas diárias. Eu sou uma aluna que começou com a escola, né? Com o estúdio de Pilates. Eu fui uma das que forçou a Adelina a começar, uma das pessoas, porque ela já tinha outras pessoas, claro, interessadas, mas eu dei uma cutucada, porque eu estava buscando algo alternativo do que a academia, que é uma coisa que não, né, não tem muito a ver comigo, e eu procurei o Pilates. Mas eu queria saber o que a diferença, então, entre atividade física e exercício. Qual a diferença e o que o Pilates é? É atividade física ou é exercício, Adelina? Boa pergunta, Margarete, porque existe atualmente uma grande confusão entre atividade física e exercício, e muitas vezes até mesmo no nosso meio profissional, né, Letícia? Bom, a ciência prescreve que as pessoas, para serem saudáveis, precisam ser ativas. E quanto mais idade a gente tem, mais ativo a gente deve ser. Então, a atividade do ser humano deve permanecer durante toda a sua vida. Então, não existe uma idade onde eu diga, bom, agora, a partir de agora eu posso ficar mais sentadinho, posso caminhar menos. Isso aí não existe. Não, né? Então, o ser humano deve ser ativo. Mas a diferença entre ser ativo e fazer exercício é que quando tu é ativo, tu te movimenta no teu dia a dia, na tua rotina naturalmente. Certo. Então, cuidando da tua casa, fazendo uma caminhada, como a prof. Letícia falou. Isso tudo são ações, são atividades que tu realiza. Tu vai ao supermercado, enfim. Mas o exercício não é isso. O exercício, ele é prescrito, ele tem um objetivo específico que tu busca alcançar. Então, essa é a diferença. A atividade eu faço sozinho, do jeito que eu bem entendo, e o exercício eu tenho que ter um profissional para me prescrever, para me indicar de acordo com as minhas necessidades. Isso, e o exercício físico, ele se enquadra onde tu tem um objetivo, né, o porquê tu tá fazendo aquele movimento, ele tem séries, ele tem repetições, então ele é mais estruturado. Também. Progressões também, avanços, né? Avanços, né? Isso aí. E que complementam a tua atividade física diária. Porque a gente, quanto mais a gente se exercita, melhor é a nossa atividade diária. Eu vou estender uma roupa, eu preciso erguer o meu braço, eu preciso me agachar. Então, todo esse exercício, ele faz parte para ter uma qualidade de vida melhor a partir da atividade diária. Até eu posso complementar, se tu me permite, como a Letícia acabou de falar, para te estender uma roupa, tu necessita, né, ou melhor, tu é uma pessoa ativa, tu estende a tua roupa. Mas o que pode acontecer é que com o tempo tu vá perdendo essa funcionalidade. Claro. O teu movimento do braço vai diminuindo, tu passa a ter dores. E aí entra o exercício para esse fortalecimento, para esse alongamento, para esse ajustamento, para essa postura correta desse teu ombro, desse teu braço, para que tu possa realizar essa tua atividade cada vez melhor, com mais me ajuda, com mais eficácia. E menos sofrimento. Isso, eu sou testemunha dos benefícios do Pilates, né? Eu tinha muitas dores lombares e com certeza o benefício do exercício, né, coordenado e supervisionado melhorou essa condição, que hoje eu tenho uma musculatura muito mais firme, estou buscando isso, mas eu sempre digo nas aulas também que eu não quero ser uma exímia, que vai concorrer num me ajuda, Letícia, num teste, sei lá, de Pilates. Eu quero manter a minha qualidade de vida igual, né? Envelhecendo bem, sem dor. Isso, principalmente, para mim, é muito importante, sem dor. Vou aproveitar o teu gancho, né, de envelhecer melhor, que pro Joseph Pilates, a ideia de velhice, ela vinha através da saúde da nossa coluna. Se tu és jovem e tem uma coluna ruim, tu é mais velho do que alguma pessoa que já tem mais idade, mas tem uma coluna saudável. Claro. Então, dá para medir
a idade de uma pessoa através da saúde da coluna dela. Falando nisso, vamos falar um pouquinho dele, né? O Pilates, o criador do método. O grão-mestre, né? Eu acho que a Adelina podia trazer um pouquinho, a Letícia complementa também com algumas especificações. Vamos trazer então algumas informações que podem parecer curiosas, né? E que fica até interessante da vida dele. Bom, o Pilates, ele foi uma criança doente, assim, fisicamente frágil. Então, ele tinha asma, raquitismo e febre reumática. E essa condição física, ele não aceitou isso como um fato de que ele, então, viveria a vida toda com uma saúde frágil. Ele buscou, no exercício físico, superar essas dificuldades. Com o auxílio da mãe dele, que era naturóloga, e do pai, que tinha muito interesse por exercício físico. Isso, ele nasceu em 1883. Então, imaginem, há tanto tempo atrás assim. Então, o exercício físico estava recém iniciando, os equipamentos eram todos muito artesanais, não existia nada como, claro, hoje nós temos. E aí ele iniciou então essa prática de exercício, ele mesmo sendo autodidata, foi criando os exercícios, foi também praticando muitos exercícios. E os equipamentos também são ideias dele? Os equipamentos são, mas eles vieram mais adiante. Inicialmente ele só iniciou com um exercício solo, que nós chamamos, que tu bem conhece, que tu adora fazer, né, Margarete? Então são os exercícios ginásticos, porque ele queria que as pessoas usassem o seu próprio corpo, seu próprio peso corporal para realizar a atividade de forma independente. Então ele realizava esses exercícios, ele criou um sistema de exercícios que se encadeiam um no outro numa determinada sequência, e depois, ao longo do tempo, ele foi morar na Inglaterra, né, Letícia? Ele foi para a Inglaterra depois que ele já era jovenzinho, uns 30 e poucos anos, e estando na Inglaterra ele lutava boxe, ele era também... Participou de... Ele era artista de circo, que é uma curiosidade. E aí entra os malabares na história, todos aqueles balanços, aquele trabalho de trapézio. E bailarinas também ele começou nessa época? Em Nova York. Foi depois. Primeiro ele foi então para Inglaterra. Depois na Inglaterra ele trabalhou nesses trabalhos com boxe, com esses trabalhos e no circo. E também ele treinou a guarda inglesa. Que interessante. Interessante, né? Nessa mesma época, isso foi em 1912, em 14... Com os exercícios do Pilates, dele, já... Ele estava indo em construção. Ele era um praticante, já era um profissional reconhecido do boxe, porque ele era profissional. Ele fazia muitos exercícios, ele praticava muitos exercícios de diferentes práticas corporais. Então, a dança, o boxe, o circo, o que mais, Letícia? A yoga. Ele também observava muito o movimento dos animais, das crianças. E ele estudava medicina ayurveda, ele gostava dessas práticas orientais. Tanto é que o yoga, ele entra um pouco no Pilates, e eu, como também sou professora de yoga, atualmente não dou mais aula, depois que eu iniciei o trabalho com Pilates, eu vejo muitos movimentos do yoga no Pilates, inclusive a respiração. Voltando à história, Pilates foi preso na Inglaterra durante a Primeira Guerra Mundial. E aí, Margarete, é que surgem os equipamentos. Olha! Porque ele trabalha, ele é preso, né, num determinado espaço onde ficavam as pessoas que não eram, que eram alemães. E neste lugar ele trabalhava com essas pessoas, com esses homens, enfim, com exercício físico, porque ele entendia a importância do exercício, que as pessoas não deveriam ficar paradas, uma vez que ele também não ficava parado, ele estava lá preso, mas continuava se exercitando. Manter-se ativos e com uma estrutura física boa para trabalhar, até porque eles trabalhavam provavelmente. Sim, claro. E aí foi aí que ele criou os aparelhos, porque não existia, porque algumas pessoas não tinham condições de fazer esse exercício solo, esse exercício ginástico. E aí ele usou as
as molas das camas como resistência para alguns realizarem os exercícios de braço, de perna. E aí surgem os primeiros aparelhos, né, Letícia? O Reformer e o Cadillac. São esses aparelhos que tu bem conhece, que tu realiza muitos exercícios aí. Em seguida, depois da Primeira Guerra Mundial, ele volta para a Alemanha. Volta para a Alemanha e encontra uma Alemanha destruída, com uma situação política e social ruim. Caótica, exato. E resolve ir embora, sair da Inglaterra e foi morar nos Estados Unidos. Inclusive, nessa viagem, ele conhece o amor da vida dele, que é a Clara, que passou a ser a primeira professora que auxiliou ele. Olha, não sabia. Sim, conheceu ela no navio. E ele vai para os Estados Unidos, abre um estúdio de Pilates lá, na Broadway. E este estudo de Pilates é que leva o Pilates para o mundo todo, através dos bailarinos, assim como a Letícia, que se lesionam muito, né, que existem, em razão do exercício repetitivo e de acrobático muitas vezes, né, Letícia? Precisa de um condicionamento físico bom, né? Para não se machucar, para não se lesionar, né? Isso aí. Exato, e aí ele vai para esse lugar e começa a trabalhar com bailarinos da Broadway, inclusive a bailarina Crisanovska, que também foi a segunda professora de Pilates dele, procurou ele porque tinha várias lesões no tornozelo em razão da dança, e os médicos queriam operá-la e ela não queria passar por um processo cirúrgico pensando que a carreira dela como bailarina ia terminar. E ele, como sempre foi ousado, tu já deve ter ouvido eu e a Letícia dizer essa frase para ti, ele disse para ela o seguinte: tu vens. Ela estava na dúvida se ia fazer ou não, ninguém conhecia ele, muito menos ela. Ele disse: tu vens, faz 5 aulas comigo, se não resolver nada eu te devolvo teu dinheiro. Já. Só que resolveu. Já ouvi. Ela ficou muito bem e passou a ser então professora também do estúdio, né, depois que ela deixou de dançar. E ela foi professora de Pilates até o fim da vida, treinou novos instrutores, né? O Pilates acompanhou ela. Ele ganhou dinheiro, gurias, com Pilates? Ele fez alguma... Ou ele teve mais resultados positivos com as pessoas que ele trabalhou, assim, de benefícios? Eu acho que mais em benefícios mesmo. Não tem fatos, assim, históricos relevantes que a gente já tenha ouvido. Ele era um falar, idealizador, né? Ele almejava oferecer uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Isso. Tanto que durante a construção do método, ele escreveu um livro que era Sua Saúde, Your Health, em inglês. E ele mencionava vários aspectos da saúde, inclusive, muito do que ele escreveu é o que acontece hoje, das pessoas serem mais sedentárias, de se exercitarem pouco, ter uma alimentação ruim. Então, ele queria que as pessoas tivessem uma qualidade de vida melhor se exercitando, inclusive fazendo os exercícios dele, que ele dizia que todas as pessoas deveriam fazer os exercícios dele. E ele nem conhecia o computador ainda, né? Nem conhecia. E ele já previa isso. Ele era um visionário, na verdade, Ele era um visionário, né? Sim. Ele estava muito adiantado na época dele, né? Inclusive, ele falava dessa relação de corpo, mente e espírito, que na época... Fala pra nós disso. Né, Margarete? A gente já falou várias vezes sobre isso, né? E que na época ninguém falava sobre isso. O corpo físico, inclusive existia uma separação entre corpo e mente. E ele já entendia que não existia essa separação, que o exercício dele era capaz de fortalecer o corpo físico, como também mental, no sentido de pensar melhor, resolver melhor seus problemas, se sentir desafiado e buscar resultados e não se amedrontar. E também emocionalmente, para que as pessoas tenham mais controle sobre o que fazem, mais tranquilidade, menos ansiedade, menos estresse. Inclusive, ele chamava o método de contrologia. Não era nem chamado de Pilates. Esse nome veio depois, né, em homenagem a ele, né? Claro. Mas o nome verdadeiro é contrologia. E foi depois da morte dele que veio o Pilates? Isso. Eu acredito que sim. Antes era contrologia. Antes era contrologia. Ele chamava de contrologia. Certo. Que nada mais é que a arte de controlar o corpo. E muito do corpo a gente controla pela mente, né?
Às vezes a gente não tá muito legal, o corpo geralmente acompanha. Quando a gente tá com um espírito muito elevado, uma energia muito boa, a gente sente a diferença do corpo, né? Eu sinto isso nas aulas, Nas né? aulas, Os dias que eu tô mais inclusive. concentrada, o exercício sai melhor. Isso aí. Quando tu tá ali presente, a importância no Pilates disso, né, gurias? Isso. De estar presente inteira ali. Esquecer o resto. Eu acho que isso é bem importante até da gente de falar sobre isso, Margarete. Porque esse é um conceito que ele traz da yoga, estar presente, estar aqui Exato, agora, claro. que hoje se fala tanto e que ele já Já vinha. vinha pensando nisso e buscando isso. Claro. Inclusive, numa aula de Pilates, não existe espaço para conversa, para distrações. O aluno tem que ficar centrado em si, nas suas sensações, na forma como ele se conecta. Conecta o quê? Esse corpo físico, esse corpo mental, esse corpo espiritual. E até cabe dizer que corpo espiritual é esse, não é nenhum fantasma, não é nada Não, disso. não, O corpo espiritual, ele queria dizer no sentido de que eu me encontre com o meu eu, com a minha força interna. Teu eu superior até, Exato. nós podemos relacionar, né? Podemos, Com o eu sim, superior, com essa aquele. minha força, com esse meu centramento. E aí, cada um vai poder dizer o nome que isso tem para si, mas claro. era a isso que ele queria E não falar deixa sobre de isso. ser uma descoberta do próprio corpo. Porque Claro. Das possibilidades, Das possibilidades. desse corpo, né? por isso da prática ter uma frequência. Ao longo do Porque tempo. não é em uma vez que tu faz o exercício que tu vai conseguir encontrar o objetivo certo dele. Então a prática do Pilates ela pode levar anos para encontrar o verdadeiro movimento dentro do exercício. E isso Exato. que é o mais fantástico do método. Eu sou testemunha Testemunha, a também. gente já faz juntas então, né, há 8 anos o Pilates, né, como a Marga foi uma das primeiras alunas, ela vem acompanhando a nossa evolução como Claro, profissional, claro. através dos nossos infinitos estudos, que acredito que vão ser eternos. Que hoje está sendo online, workshops online, A né? gente tá com muitas oportunidades de estudar com professores incríveis, inclusive com professores que tiveram aula com o Pilates mesmo. Ah, isso é muito E importante. está trazer. sendo mágico, é muito bom. E eu vejo isso a diferença nas aulas, porque sempre tem desafios novos em todas as aulas. E aqui é incrível o Pilates, porque daqui a um pouco tu descobre como fazer um exercício. Isso. Tu vai tentando fazer ele, e daqui a um pouco há um clique, uma orientação diferente, uma técnicazinha diferente, e tu consegue fazer ele melhor, né? Pega o jeito. Ali está a mágica da conexão. Isso aí. Porque o exercício, como é que eu posso explicar? O Pilates é sensação e conexão desse corpo físico, mental e espiritual. E exercício, é um movimento. Então eu posso ter duas pessoas que fazem os mesmos movimentos, mas um pode estar fazendo Pilates e o outro não. Só quem faz é que sabe se está ou não está fazendo. Uma coisa que eu estava pensando muito interessante para esclarecer para o pessoal que está nos assistindo é assim, porque muitos médicos, às vezes profissionais da área da saúde, enfim, indicam Pilates. Né? Indicam essa questão de se trabalhar por um problema específico. E a pessoa vai lá, melhora um pouquinho, né? E não persiste, né? Nós já falamos isso, da importância da persistência para melhorar esse sentir, esse fazer o exercício cada vez mais melhor, né? Mas o que vem acrescentar, o que é a importância do Pilates clássico nessa história toda? Eu queria saber. Isso. Então, no Pilates clássico, a gente não considera trabalhar em cima de um problema. Do problema, eu vim pro Pilates porque eu tenho dor lombar. Tudo bem. Vai vir a consequência vai ser não sentir mais essa dor, mas não vai existir o trabalhar apenas a coluna. O Pilates ele trabalha o corpo o tempo todo, é uma conexão inteira de corpo. Não existe alguma parte que está descansando. O que está parado está fazendo mais força do que está mexendo muitas vezes. Então a gente foca na pessoa como um todo e não num problema que ela tem. Dificilmente a gente vai dizer, esse tu não vai fazer porque não é bom para tua coluna. Mas
Por enquanto pode não ser bom, mas daqui a pouco vai ser. Então a gente busca trabalhar como o corpo inteiro, não pensando no problema, né? E superar a dor, Adelina. Eu vejo assim muito, eu já passei por várias colegas, né, que foram minhas colegas, que a gente faz em dupla o atendimento, né, quase um personal, mas é em dupla ainda. Mas eu vejo assim muita gente sentir dor e evitar o exercício. O que tu me diz isso? É para evitar ou é para dar uma forçada? Tem que dar uma dorzinha para poder melhorar? Depende do que esse aluno tem. Isso. É claro que existem dores que elas têm uma relação com a própria doença, com o próprio problema que esse aluno tenha. Mas a maioria das dores não tem esse fundo. A maioria das dores são as pessoas mesmas que, por medo... Resistentes. Resistentes à dor. Exato, por resistência a ultrapassar essa dificuldade. Aí entra a questão psicológica. Bastante, né? Eu vejo. Muito grande. De eu aceitar isto como um desafio e querer ultrapassar isso. E não ficar na dor. Assim como na psicologia, existem pessoas que gostam, né, entre aspas, querem ficar na dor. E no Pilates os ganhos também. secundários da dor, a gente já falou aqui no programa, né? E no Pilates isso também acontece. Existem alunos que gostariam de continuar com esta dor. Isso, são apegados à dor. Uhum. Muitas pessoas são apegadas àquela dor. Mas como eu vou ser sem essa dor, se ela tá me acompanhando há tanto tempo? Inclusive, quando se encontra com os amigos, a única conversa que tem é sobre dor. Exatamente. Sobre sofrimento, sobre dor, sobre né, doenças que possam ter. Então, a gente tem que se cuidar em relação a isso, né? É ter o algo em comum, mesmo que seja a dor. A dor, exatamente. E fugir disso, Fugir né? disso. Buscar uma outra versão da pessoa, não é? Exato. É importante isso, buscar sentir essa dor para poder superar essa dor. Exato, e não focar na dor Não também. focar na dor. Não ficar nela. foca Então, nela. o professor que trabalha com um aluno que se queixa de uma determinada dor, ele tem que conversar com esse aluno e fazer com que ele perceba outras partes do corpo, outras forças que ele tem, outras capacidades, que daqui a pouco isso desaparece. Se ele quiser fazer essa viagem, se ele quiser, porque tudo nós dependemos, é claro, é uma aula onde o aluno tem a sua participação e o professor também. Né? Isso, voltando então à questão do Pilates clássico, né? Isso que eu te Para perguntei. fechar o porquê do clássico. O clássico é o Pilates que o Joseph criou, é a contrologia. Então, cada vez mais a gente entra em contato com profissionais que sabem a origem do método e o que o método envolve, porque o método está pronto. A gente tem que entender ele e conseguir aplicar nos diferentes corpos que aparecem no nosso estúdio a cada dia. Certo. Essa é a magia do clássico, cada corpo é um, a gente tem que saber o que cada corpo precisa, mas dentro do clássico. Quando tu consegue achar isso, tu vê que o método é suficiente. A gente não precisa buscar coisas aleatórias, que é o que acontece fora do clássico, contemporâneo, ou algumas coisas que intitulam Pilates, mas não são Pilates, né? Tá acontecendo bastante, até porque o nome Pilates vende. Né? E o Pilates clássico pressupõe e inclui, é necessário os equipamentos? Sim, muito necessários. A gente pode trabalhar apenas com o mat Pilates, que é o Pilates de solo. De solo. Mas depende da pessoa. Muitas pessoas vão precisar dos aparelhos para conseguir fazer os exercícios do mat. Então, o mat é aonde tu quer chegar, é conseguir fazer essa sequência de 34 exercícios inteira e muito bem, com o mínimo de esforço e máximo de prazer, que é uma frase do Joseph Pilates. Ótimo, né? Exato. Como um orgasmo. Quase. E quando ele se arremete a isso, ele usa o equipamento para te ajudar a chegar nesse match perfeito. Eu queria trazer a experiência da época que a gente fez
na pandemia, nos primeiros 21 dias que a gente fez online, né? Eu senti bastante a diferença. Claro que deu para fazer, mas os equipamentos, eles facilitam muito a execução e nos impulsionam, né? Nos dão aquela alavanca que muitas vezes a gente não consegue com o próprio corpo quando já tem uma certa idade. E nem tanto por idade, às vezes é uma... Conexão. Isso. Que não consegue fazer sem o equipamento, né? O aparelho, ele vai te trazer essa conexão um pouquinho maior. Ele vai sempre te ajudar. Às vezes a gente pensa que o equipamento é mais difícil do que o mat pilates, do que o solo. Mas se tu for tentar fazer os exercícios dos equipamentos no solo, são muito mais difíceis. Eu já experimentei. Já experimentou, já sabe. Eu gostaria, então, nós estamos terminando o nosso programa de hoje, deixando assim, né, um nosso agradecimento eterno para as profs Adelina e Letícia, por ter vindo aqui e compartilhado conosco todo esse conhecimento, todos esses anos de prática, e trazer para vocês uma opção a mais para buscar essa qualidade de vida nesta época de pandemia. Eu queria que elas deixassem suas últimas palavras, então, para a gente fechar mais um Bem Viver com sucesso. Adelina, quer começar? Então, eu agradeço, Margarete, o convite. É sempre muito bom ter essa oportunidade de poder falar sobre o que a gente faz e o que a gente faz com tanto amor, porque tanto eu quanto a Letícia, a gente ama o que faz e a gente faz aula junto com os alunos, a gente sempre diz isso, eles saem cansados e a gente fica com eles também, respira com eles, a gente tem uma conexão muito grande com os nossos alunos, a gente fica muito feliz por ter essa oportunidade de poder trabalhar com saúde, com Pilates atualmente, maravilhoso. E eu gostaria de dizer que seria muito bom que todas as pessoas pudessem pensar em, primeiro, ser ativos, que é muito importante para a nossa saúde, se manter ativos a vida toda e, na medida do possível, aqueles que puderem, que busquem um exercício físico que possa ajudar na execução desses movimentos para aqueles que buscam ser ativos. E o Pilates, como a Margarete bem disse, é mais uma opção. E no nosso entendimento, uma ótima opção para os dias de hoje, para o mundo de hoje, e nesse momento de pandemia ainda mais, fica aqui meu recado, se mexam, façam movimentos, não fiquem parados, tá bom, gente? Um abraço. Letícia. Então, praticamente a mesma coisa da Adelina. Obrigada, Marga, pela oportunidade. Falar de Pilates é sempre muito bom. A gente podia ficar falando horas sobre o Pilates, que a gente não cansa, a gente ama tanto. Tá sempre estudando, quase até dormindo a gente estuda, sonhando com o que um professor falou, algum exercício. Então o Pilates está praticamente 100% presente na nossa vida, na vida de um instrutor. Então sempre que for buscar uma atividade física não, exercício físico, busque com um profissional qualificado, que a diferença é muito grande. Vai priorizar o tempo, porque o tempo é uma coisa que não volta. Então priorize o seu tempo, se dê esse tempo para a sua saúde, que é o que a gente mais está vendo nessa pandemia, é o quanto a saúde é importante. Então é um presente que a pessoa pode se dar, uma aula de Pilates, ou se ela prefere um outro exercício, mas se dê esse presente que vai valer a pena. O nosso obrigado a toda a audiência.